O tema do presente trabalho é o estudo das condições de secagem do fruto de saputi em leito de espuma e foi realizado por Tiago, Harvey e Aldirene. O saputi é uma fruta originária do sul do México e da América Central e desenvolveu-se no Brasil na região Nordeste. Possui vários benefícios nutricionais e conta com características sensoriais muito agradáveis e é amplamente utilizado na culinária maranhense em diversos pratos. Contudo, o saputi ele tem uma alta atividade de água e isso faz com que ele tenha um baixo tempo de prateleira, cerca de 9 dias a 25 graus Celsius. Com o intuito de melhorar esse tempo de prateleira, aumentar, a secagem é uma das técnicas mais aplicadas para que diminua a atividade de água e, consequentemente, aumente o tempo de prateleira. Porém, a secagem convencional que pode ser aplicada, ela não é adequada para frutas em decorrência do tempo demorado e das altas temperaturas. Surge então a secagem em leito de espuma como uma alternativa. A secagem em leito de espuma ela é utilizada para produtos sensíveis à temperatura, tais como as frutas, uma vez que ela demanda tempos menores de secagem e temperaturas mais brandas. Quando se faz um comparativo entre a secagem de uma camada de espuma e uma camada de líquido, nota-se que a camada de espuma ela seca 3 vezes mais rápido. Dito isso, vamos ao objetivo geral. O objetivo do trabalho é aplicar o processo de secagem em camada de espuma na fruta do saputi, como uma solução para a redução da atividade de água para a prolongação do tempo de prateleira. Quanto à metodologia, temos, primeiro, a preparação do extrato do saputi, em que as frutas foram lavadas em água corrente, em seguida descascadas e fatiadas. Preparou-se o extrato na proporção de 2 de polpa para 1 de água. Esses extratos eles foram armazenados sob refrigeração e descongelados antes de serem utilizados no processo de secagem. Para a preparação do material espumante foram utilizados o amido de milho e a albumina, que veio da clara do ovo, na proporção de 10 de albumina para 1 de amido. A albumina ela foi mixada por 5 minutos até que se obtivesse uma consistência espumosa e firme. Em seguida, o amido de milho ele foi adicionado no material espumante mixado por 3 minutos. Para a preparação da cinética de secagem, foi primeiramente misturado ao material espumante o extrato da polpa, na proporção de 1 para 1, por 3 minutos em um mix. Em seguida, foi adicionado 20 gramas desse extrato com material espumante e a polpa, em 4 bandejas com 20 gramas. E foi formada uma camada de 1,5 centímetros de altura. Essas amostras elas foram pesadas antes e durante a cinética de secagem em tempos específicos e as temperaturas foram 30, 45, 60 e 70 graus Celsius que foram avaliadas. Para os ajustes da cinética de degradação, foram utilizados modelos empíricos e semi-empíricos, tais como de Weibull, Peleg, Henderson-Pabst, Logaritmo, Lewis, Wang, Singh, Page, Midili e aproximação por difusão. O coeficiente de difusividade ele foi calculado pela lei de Fick, em que aqui é possível observar a lei de Fick, em que L é a espessura da camada de espuma, RU é a razão de umidade do produto, N é o número de termos finitos e DF é o coeficiente difusivo efetivo. Para caracterizar as amostras após secagem, foi primeiro determinada a umidade final a 105 graus Celsius por 24 horas, as proteínas, os lipídios e as cinzas. Dito a metodologia, vamos aos resultados. Aqui é possível observar na figura 1, a cinética de secagem de espuma do saputi. Já na figura A e B é possível verificar o produto antes e após a secagem, em que observa-se uma mudança de tonalidade, que é comum para produtos, para alimentos que são secos. Também é possível observar que, à medida que a temperatura aumenta, a cinética de secagem se torna mais rápida, uma vez que é promovida uma maior transferência de massa dentro dessa camada espumosa. Esse comportamento ele foi encontrado de forma semelhante por Silva no estudo da secagem da polpa do babaçu. Quanto aos modelos ajustados, o de Midili foi o que melhor se adequou. Na tabela 1 é possível verificar aqui os erros médios relativos, que estão todos abaixo de 20%, e o coeficiente de ajuste, em que é possível observar que todos eles estão maiores que 0,99, por exemplo, que é considerado um bom ajuste. Aqui é possível observar na figura 2 os modelos experimentais
combinados com os calculados, em que é possível verificar que há um bom ajuste. Também, na figura 2.A, é possível observar os resíduos do modelo, ou seja, quando comparado experimental e calculado, ele se aproxima de uma reta, indicando que esse teve um bom ajuste, bem como os resíduos de erros na figura 2C, em que é possível verificar que os resíduos eles formam um perfil de normal, significando que teve também um bom ajuste para o modelo de Midili com os dados experimentais. Na tabela 2 é possível verificar os valores dos parâmetros cinéticos para a secagem do saputi do modelo de Midili. Esses valores e esse modelo foram semelhantes a encontrados pela literatura para a secagem de frutas, que, por exemplo, o Maciel ele encontrou valores parecidos e também para o modelo de Midili para a secagem em leito de espuma da polpa de goiaba, assim como a Zispu encontrou valores parecidos para a secagem de camarão em leito de espuma, e o Silva encontrou valores parecidos na secagem de tamarino em leito de espuma, que é outra fruta. Quanto à lei de difusividade, na tabela 3 é possível verificar os valores que foram encontrados e altos valores de erros médios relativos. Contudo, apesar desses altos valores, os cálculos do coeficiente de difusividade eles estão de acordo com o que é o esperado para a secagem de frutas, de acordo com o que fala a literatura. Na tabela 4, por fim, é verificada aqui a análise fisicoquímica do material seco a 70 graus Celsius, em que é possível verificar que a umidade, ela indicou que o produto teve uma baixa atividade de água e está em acordo com os valores de produtos em pó que são vendidos comercialmente. Quanto em relação aos altos valores de proteínas e de lipídios, eles estão relacionados com a adição da albumina, que é rica em lipídios e rica em proteínas. Vamos concluindo. Para a cinética de secagem, observou-se que os resultados obtidos eles foram consistentes com a literatura abordada. O modelo que melhor apresentou a cinética de secagem foi o de Midili e o ajuste difusivo foi coerente com os apresentados pela literatura. Já as propriedades fisicoquímicas do material seco elas foram preservadas, principalmente as proteínas, o que demonstrou que a técnica de secagem aplicada ela foi bem sucedida. Aqui é possível verificar as referências que foram utilizadas no trabalho. E, por fim, muito obrigado.